Graças e paz para a igreja, amém? Estamos com a paz do Senhor. Se eu fosse dar um título desta palavra que Deus me deu nessa semana, aleluia, Jesus. Eu falaria: o teu Deus pode tudo. Aleluia. Ele pode tudo. Verdade. E às vezes a gente passa por situações, por dificuldades, né? Só que o nosso amor a Deus, ele tem que ser maior do que a circunstância que você está passando, né? Glória a Deus. O que você sente com o Senhor não pode ser medido pela circunstância que você vive, pelos teus temores, né? Por tudo aquilo que te assombra, né? E Deus, ele está compartilhando comigo nesta palavra, né? Desde quarta-feira. Eu louvo a Deus porque Deus querendo falar conosco, né? Deus não fala para a igreja primeiro, Deus primeiro fala para aquele que vai trazer a palavra, né? Deus já falou comigo e eu estava aqui, né? Tudo é dele, né? Tudo é para ele, tudo é por ele, né? 1 Colossenses 3, né, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a expressão visível do Deus invisível, né? Você nunca viu Deus, ninguém nunca viu Deus, né? Olha para Jesus. Quem quer ver Deus, olha Jesus, hein? E eu quero compartilhar com você nesta noite esta palavra, bem? Olha a palavra do Senhor que está no livro de Isaías, um livro cheio de promessas, né? Mas um livro que declara a soberania de Deus, uma soberania inquestionável, uma soberania decisiva, uma soberania que é sempre o que Ele quer. Não tem jeito. Vai ser sempre como Ele quer, porque Ele é Deus. Bem? Isaías 43, a partir do versículo 1, estaremos no versículo 43, bem? E é interessante, né, que através dos louvores Deus foi confirmando a palavra, né? Que só Deus, o título diz que só Deus resgata Israel, né? Só Deus. Tem gente querendo fazer papel de Deus, né? Está entrando no cenário, está falando por Deus, está dizendo que Deus falou, que fez, e Deus está só assistindo, e Deus está falando, só eu que trabalho, né? Tem gente querendo trabalhar no lugar de Deus, né? E Deus quer que a gente só obedeça, né? Porque o trabalhar dele é certeiro, é como uma flecha, não é real, é com propósito. Deus não perde tempo, mas Ele é paciente. Quando Ele chega na situação, Ele decide. Ele não precisa que você concorde, não precisa que você aceite, Ele só precisa querer fazer. Não tem que você possa fazer para mudar isso, nem eu nem você, mas Ele é Deus. Bem, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia será por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei aos homens por ti e aos povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te juntarei até desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas da extremidade da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz.
Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Que dentre eles pode anunciar isto. Faz-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouça e se diga: verdade é. Pois sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum houve e se for, e depois de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como eu falei, o livro de Isaías, ele é cheio de promessas, né? Mas é cheio de ajuste de Deus também, né? Porque Deus está falando de um povo que Ele escolheu para amar, Ele escolheu para santificar e Ele escolheu para salvar o povo de Deus. E Ele começa declarando que nós passaríamos por muitas situações, por muitas dificuldades, mas que nós não temeríamos, né? As águas não nos afogariam, né? As águas dessa vida, as águas da dificuldade, né? As situações do dia a dia. O fogo não nos queimaria também, nem arderia em nós, né? Fala de pressão, fala de calor, fala de situações, né? Ele seria conosco, Ele nos daria força para nós não ceder. Também diz que Ele nos remir. Fala de remissão, fala de erros, né? Porque nós erramos com o Senhor, nós falhamos, às vezes deparamos com situações, não pedimos direção, tomamos decisões, às vezes que não lhe agrada, mas quando nos voltamos para Ele, porque nós somos um povo escolhido, somos um povo amado, Ele diz: eu te remi. Por quê? Porque precisamos ser remidos pelo Senhor, precisamos ser lavados, precisamos ser corrigidos pelo Senhor, né? E quando nós somos escolhidos um povo, né, separados de Deus, que temos chamado, que tem uma promessa, Deus ele vai dizer: eu não vou perder você. Parece até ser perigoso, né? Tal fala, né? Deus está falando: eu fiz povos lutar pela tua alma. Sabe o que Deus está falando? Povos para me servir, lutados pelo Evangelho, para que hoje nós pudéssemos estar ouvindo e dar crédito, estarmos nesse caminho de ouvi-lo e segui-lo. Eu te chamei para te remir. Aleluia. Porque Ele diz: eu sou o teu Salvador. Glória. Aleluia, Jesus. Às vezes, em detalhes, em alguns momentos da nossa vida, a gente acha que a gente pode resolver muita coisa, que a gente pode decidir, que a gente pode fazer, que a gente tem liberdade para fazer. Até temos. Mas quando você tem um Salvador, tem um Senhor, a Bíblia vai dizer, Salmos 30, capítulo 5, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará, né? Ele está falando de um caminho, Ele está falando de uma direção, Ele está falando de um cuidado. Deus está falando: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar daquele que eu remi. Aleluia. Mas às vezes nós lutamos com o que Deus quer, às vezes não entendemos o propósito de Deus. Ele vai dizer: vós sois minhas testemunhas, eu estou te preparando para que umas
geração te veja como representante do céu nessa terra. Deus não está te preparando só para você desfilar na terra. Deus está te preparando para por onde você passar, eles possam ver o brilho de Cristo na minha e na tua vida. Glória a Deus. Ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós viemos a falhar, ainda que viemos a errar, mas ele falou assim: mas eu te remi, eu te santifiquei. Glória a Deus. Você vai ler esse capítulo, você vai ver que Deus fala muito eu. Por que fala eu e não você? Porque muitas das vezes o homem não vai querer ceder, ele não vai querer entrar no que Deus está convidando a ele. E a proposta de Deus nessa noite, nesta palavra, é dizer: não tem para onde tu correr, eu te chamei. Ele vai dizer: eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. Sabe, é uma frase bem dura se você analisar lá. Ele está dizendo: eu fiz ouvir. Glória a Deus. Sabe, Deus ele tem maneiras de trabalhar que às vezes a gente não vai entender o caminho dele, mas ele está dizendo: eu o fiz ouvir. Às vezes Deus vai escolher o caminho mais difícil para que você possa ouvi-lo. Como assim, pastor? Ele é soberano, ele faz como ele quer. Não adianta a gente ficar falando, a gente se preocupando. Ele diz: eu te chamei pelo nome. Deus pode permitir muitas situações só para fazer você se achegar a Ele. Ele pode dificultar tudo, Ele pode trazer uma situação na tua saúde. Pode, pastor, pode, porque Ele é bom. Não, Ele quer te fazer ouvi-lo. Ele pode trazer uma situação dentro da tua casa bem difícil. Ele pode trazer uma situação dentro da tua porta de emprego. Pode sim. Por quê, pastor? Porque Ele é soberano. Ele não precisa da tua autorização para fazer. Ele movimenta, Ele revira, Ele toca, Ele tira, Ele coloca no lugar. No livro de Daniel 2,14, se for exato, diz que eu removo governos e eu estabeleço, eu tiro, eu coloco, eu faço como me aprova. Aleluia. Glória a Deus. Então não tem como lutar com o que Deus quer. Glória a Deus. Porque a vontade de Deus ela é soberana. A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu. Para quê? Para que não libertasse o povo. Porque se o povo, por quê? Porque era necessário que o povo visse e creia que Deus poderia fazer um grande milagre na vida deles. Aleluia. E às vezes eu e você só vamos ver um milagre, sabe quando? Quando nós estivermos em Pierote. Que lugar é esse, pastor? Significa sem saída. Do lado, masmorra. Do outro lado, masmorra. Na frente, o mar. E atrás, o inimigo. Com sede de destruir. Não tinha para onde correr. Era Jesus ou Jesus? Era Deus ou era Deus? Aí eu digo: quem é o homem diante de situação que só Deus pode fazer? Quem é? E a palavra de Deus vai dizer que Deus endureceu o coração do povo para levar, sabe o que? O povo aonde? Ao propósito de Deus. Aleluia. Para Deus entregar muita coisa na nossa mão, Deus vai ter que provar o nosso coração. Vai ter que nos levar para o deserto. O que é isso? Vai ter que nos levar. Sabe por quê? Porque a gente se esquece de Deus fácil.
só melhorar o negócio. Daqui a pouco você está fazendo um negócio até sem consultar, sem orar. A gente luta assim. A gente se vê muitas vezes no natural, mas não somos sobrenatural o dia todo. Sabe? A igreja não pode ser um bate-cartão, vou lá bater cartão, não, eu vou lá com propósito. Eu tenho que ter sede de estar na casa de Deus. Desde a segunda-feira, acabou o culto de domingo, hoje já está com saudade. Salmista, né? Não, Salmo de Corá. Ele diz assim: como as corças anseiam pelas águas, eu anelo, minha alma anela pelo Deus vivo, né? Mas ele está aqui, Deus está falando: olha, eu trabalho do meu jeito, e se não for de um jeito, vai ser de outro. Às vezes a gente tem que facilitar o trabalhar de Deus. Por quê? Porque Jesus falou para Paulo: Saulo, era Saulo, né? Duro é recalcitar contra os meus aguilhões. Em outras palavras, Jesus está falando: duro é lutar contra o que eu quero. Tu já perdeu, Saulo. Tu já perdeu a guerra. Por quê? Porque a minha vontade vai sempre prevalecer. Eu não posso andar distraído nesse mundo que já é do maligno. Eu tenho que despertar porque Deus quer. Os dias estão passando, os dias estão ficando mais difíceis. Cumprimento das Escrituras, Deus está falando, está com sinais. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os primeiros sinais seriam o que? Terremotos, maremoto na Ásia, tsunami, terremoto na Colômbia, terremoto na Venezuela. Deus está falando, esses são as dores de parto. Que deu a paz. Jesus ensinando essa parábola aqui, se iniciaria assim, com rumores, pestes, doenças novas surgindo sem cura, guerra, ameaças de guerra, rumores de guerra, né? No livro de 24, Mateus, rumores de guerra. Está dizendo: olha, o Irã está preparando uma bomba atômica. Olha, mas o Iraque não está atrás, não, né? Mas a China está com uma potência dobrada. Tudo isso é rumor. Mas Jesus quer nos salvar com esta palavra. Ele está preocupado com a minha e com a tua alma. Ele vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Todo o poder está na mão do Senhor. Fala que irmão, Deus pode fazer tudo. Mas se for para te perder, Ele não faz. Ele não te entrega. Porque Ele é um pai que ama. Um pai que ama não entrega na mão do filho algo que vai ser destruição para a vida dele, para a vida dela. Deus, Ele é assim. Se você é um pai e ama seu filho, ele não tem uma habilitação, mesmo que seja de mal, tu não pode dar um carro na mão dele. Por quê? Porque sujeito a acontecer algo terrível. O que Deus está falando é que Ele quer te preparar, mas Ele quer que você ceda, que você se aproxime do seu propósito, do seu querer, porque Ele é teu Deus, é Ele que te remir. Quando eu falo de remir, é porque no teu caminho tu vai falhar, mas Ele vai por te amar, por ter te escolhido, por ter te chamado, Ele vai te ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Não é só porque tem uma promessa, não. Jesus falou: Pai, na oração do capítulo 17 de João, Jesus falou assim: Pai, eu te louvo, porque tu me entregaste esses pequeninos, e aqueles que tu me entregou, Pai, eu não os perco. Sabe o que Deus está falando? Se você entender que Jesus está vendo na sua vida, você nunca vai se perder. Você vai passar muitas situações, muitas dificuldades, mas você vai entender o que Deus quer. Às vezes, é tão interessante
Salomão escreveu Cantares, Cantares de Salomão. Ele vai dizer que tudo é vaidade. E às vezes a gente se envaidece com tudo que é perecido, tudo que vai passando, vai achando, vai dando tanta importância, né? Mas quando a gente encontra a graça de Deus sobre a nossa vida e a presença de Deus, sabe, que nos preenche esse vazio que é tão grande, que é o tamanho de Deus dentro de nós, a gente vê que tudo que está nesse mundo, nada é importante. Aleluia. Nem dinheiro, pastor, nem dinheiro. Porque se fosse assim, o dinheiro mudava o curso de muitos. E quantos foram embora, o dinheiro não pode fazer nada. Porque Deus falou, eu sou soberano. Ele falou assim, antes que fosse dia, eu já era Deus. Ele dizia assim, quem antes deu a mim, para que eu pudesse restituir. Deus está falando, olha, eu não devo nada para ninguém, mas quem me deu antes? Quem? Aí diz a palavra, não houve. Tu és o único. Ele é poderoso para mudar a tua situação, para mudar o curso das tuas águas. Ele é poderoso para mudar essa direção, para te despertar. Porque existe uma promessa. Ele diz assim diz o Senhor teu Redentor, no 14, Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus no navio como se vangloriavam. Parece loucura, né? Deus falar que por amor a nós Ele enviou a Babilônia. O que a Babilônia fez, pastor? Nos fez refém. Tem coisas que Deus vai permitir na minha, na tua vida, sim. Por quê, pastor? Só para nos despertar e nos aproximar mais dele. E às vezes a perseguição nos aproxima mais de Deus. Porque a Babilônia era inimiga de Deus e ela escravizou o povo. Deus tratou o povo em outro lugar, e você vai perder a tua liberdade, tudo que você tem, tudo aquilo que você pode viver. Aí Deus leva cativo aquilo que tu mais ama. Que é isso? Mas Deus não pode? Pode. Deus não pode o quê, gente? Ah, Deus não pode tocar aqui, tocar. Pode sim. Por que não pode? Deus endureceu o coração do faraó, não pode levar cativo o que tu mais ama, tu mais quer. Mas para quê, pastor? Para levar você para o centro do querer dele. Aleluia! Glória a Deus! Porque o melhor lugar que existe é o centro da vontade de Deus. Aleluia! Não é fácil chegar lá não, hein? E para chegar no centro da vontade de Deus precisa renunciar. Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. O teu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. O diabo é inimigo da sua alma. Se você vencer você mesmo, a tua vontade, você vence o inimigo da sua alma. Hoje eu não quero não, pastor. Hoje eu não quero, estou cansado. Deus santo, aleluia. Aí Deus sabe, eu sou sincero, né? Sou sincero mesmo, falo, penso. Eu já pensei assim. Eu já falei assim também. Mas vivi muitas aflições e ainda vivo. Prefiro ceder. Não quero lutar contra o que Deus quer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque isso é uma decisão de cada um de nós. Porque pode se passar o curso de 10, 15 anos e a gente está na mesma situação. Mas pode passar um ano e dentro de um prazo curto Deus fazer coisas maravilhosas. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer, eu sou o Senhor, vosso Senhor. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel. Assim diz o Senhor, o que preparou um mar no caminho e as águas impetuosas uma vereda,
que trouxe carro e cavalo, e exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio que se apaga. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. O que Deus está falando? Tem muita gente presa no passado. Deus está convidando para viver um novo. Aqui no passado Deus fez e continua fazendo. Tem saudosista. Está preso naquilo que aconteceu lá atrás. Mas Deus vai dizer assim: eis que eu farei uma coisa nova. Aleluia! Glória a Deus! Esquece o que passou. Se você viveu algo com Deus no passado, Deus falando, as coisas de Deus nunca podem diminuir na sua vida, sabia? Sempre tem, a intensidade tem que sempre aumentar. Glória a Então, Deus! se hoje a internet evoluiu, se hoje você tem mais acesso, isso está te dando mais condições de você o quê? Mais se aproximar. Não você se afastar mais. E ele vai dizer: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está falando: eu vou cuidar. Glória a Deus! Sabe o que é um caminho no ermo? É você andar no deserto, mas tem uma corrente de água andando do teu lado, vai te servir. Glória a Deus! Aleluia! Porque deserto é lugar de dificuldade, lugar de sequidão, mas é lugar também de se palestrar com Deus. Glória ao teu nome, Jesus! Aleluia! Em Deuteronômio Deus diz assim: levei este povo para o deserto, para assistir e ver o que estava em seus corações. A proposta de Deus na minha vida, nessa noite, na tua, é te despertar para que você esteja mais perto dele. Glória a Deus! Aleluia! E não vai ter como você, como foi louvado aqui, eu não concordo, Senhor. Vai reclamar com ele, não vai adiantar. Sabe por quê? A palavra dele está estabelecida. Aleluia! Glória a Deus! Agindo eu, ele pedirá. Glória a Jesus! Aleluia! Fui visitar já essa semana que passou uma pessoa, já está lá vai fazer um mês, está com um problema renal sério. Ele está cheio de policístico, e é de família que ele falou, né? E está correndo risco de fazer cirurgia de rim. É uma cirurgia complicada, porque precisa de doador, né? Só que está com os 2 rins, né? Aí ele falou assim para mim: eu creio que ainda vou voltar lá para estar louvando com vocês, né? Tocando com vocês. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia dele, que dê essa oportunidade a ele, porque eu não sei o que Deus quer com ele. Mas uma coisa eu sei: Deus quer palestrar com ele. Se Deus permitir uma tal situação, Deus quer palestrar com ele. Então, se você tem a oportunidade, não perca tempo. Sabe? Jesus está voltando. Jesus está se revelando à igreja. Ele é a igreja. Por quê? Porque Deus não pode mandar uma igreja manca lá para fora para pregar. Mandar uma igreja que está dizendo: olha, eu sirvo a um Deus que salva, liberta e leva para o céu, que cura, que santifica, justifica, que perdoa. Porque o diabo tem soprado em muitos ouvidos que o que você fez não tem perdão, e eles, por não conhecer, como o povo de Nínive, Deus falou para Jonas: Jonas, aquele povo não te serve, Jonas, a mão direita e a esquerda. Tem muita gente para salvar ainda, igreja. E fala de Jesus a tempo e fora
de escândalo. Cuidado para você não ser peça de tropeço na vida de outros, dando escândalo, porque a Bíblia diz que Deus vai requerer. Cuidado quando você falar de outro ou da outra. Cuidado quando você falar de ministério. Cuidado quando você falar de pastor, porque a Bíblia diz que aqui muito foi dado, muito vai ser requerido. Deus trata com pastores diferentes que trata com o povo. Cuidado. Aleluia, Deus. Porque diz aqui a sua palavra, Ele é soberano. Aleluia. Cuidado, porque quando as coisas não aconteceram do teu jeito, que você queria que fosse, você murmurar, reclamar, criticar, falar mal. Se não compreende, silencia. Se não entende, fica quieto. Sabe por quê? A Bíblia diz em Provérbios que aquele que fala precipitadamente vive com a sua alma perturbada. Não perca a tua paz, seja sábio, porque a Bíblia diz que com a medida que você medir, os medirão também. Deixa cada um com Jesus, porque Deus conhece a vida de cada um. Deus conhece a obra que Ele precisa realizar na vida de cada um. Uns Deus vai realizar mais rápido porque cede, outros lutam, como Ele falou para Paulo, e outros não vão ceder. Por quê? Porque está escrito, muitos vão se perder, muitos ainda vão se alcançar. Não desista da posição que você está de orar pela tua casa e por aqueles que ainda estão debaixo de uma promessa. Creia, ainda que o cenário apresente uma dificuldade, porque, como foi lido aqui, Deus pode tudo. Só não queira que Deus faça do teu jeito. Ele pode tudo. Louvado seja o teu E nome. se lutar contra a vontade de Deus, deixa com Deus. Deus é perito em anzol e é perito em rede. A rede abraça, mas o anzol machuca a boca do peixe. O peixe vem lutando, ele já pescou, engraçado, já pesquei. Tu traz ele, ele luta, não quer vir não, quer ficar na água, quer ficar lá no mundão da água, quer não vou. Aí Jeová fala, vai vir, tem jeito não. Por quê? Porque a linha de Jeová não arrebenta. Não arrebenta, vai te traz de propósito. Mas tem aqueles que, quando lança a rede do amor, a palavra, que a palavra é rede, ela abraça o peixe. O peixe já está cercado, depois de sair, ele nos traz. E vem. E quando vem, tu vai olhar para o peixe não está machucado. Assim é Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então, para finalizar, eu queria que a pastora colocasse uma boa. Amém? Deus é bom na minha vida e na tua. Estamos já no mês de agosto, já caminhando para setembro. Você consegue fazer uma retrospectiva do que você já viveu de janeiro para cá? Você consegue ver como Deus é bom? Ah, pastor, está acontecendo umas coisas que eu não estou gostando. Está glorificando Ele? Quem como da igreja de pé, amém? Deus está louvando aqui. Eu vou encerrar a palavra. Analise essa palavra na sua vida. Você não está aqui por acaso na terra. Você tem o seu propósito. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que
esse louvor, ele vai dizer que tudo que ele tem foi Deus que deu. E que está pensando que tu tem alguma coisa. Não se engane, você não tem nada. O dia que você entender que você tem para repartir com a sua casa, com a sua família, abençoar o outro, mas é porque só vai se multiplicar na sua vida. Então entenda que a sua família que você tem foi Deus que deu também. Os filhos que você tem foi Deus que deu também. A porta de emprego foi Deus que deu também. Tudo é dele, porque ele tem todo o poder. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade e as palmas louvem a Jesus, porque para ele, por ele, porque nele são todas